Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Na Berlinda. Eu sou Nubem Bonfim e estou aqui com o jornalista Wilker Lima. Nós vamos entrevistar o nosso convidado, o ex-vereador Joaldo Barreto. Ele é também pastor da igreja evangélica, é master coach e é presidente fundador de um dos trabalhos mais nobres que nós conhecemos aqui no combate às drogas. Joaldo, ele comanda o Desafio Jovem do Brasil. Joaldo, seja muito bem-vindo ao Na Berlinda. Obrigado, Núbio, a você, ao cara jornalista, o e Wilker amigo também, o Wilker, e a cada um dos telespectadores aí da Na Berlinda. Estou aqui à disposição para responder, comentar e ouvir qualquer coisa que possa estar aí sendo colocada. A gente vai estar aqui nesse bate-papo que é sempre bom estar com amigos. Já lhe agradeço de coração. Você é pioneiro, você começou o Desafio Jovem do Brasil por conta de quê? O que motivou você a defender esse projeto Vida Sim, Drogas Não? Olha, o Desafio Jovem do Brasil, né, eu tenho a experiência de ter fundado 4 casas de recuperação. O Desafio Jovem do Natal, né, foi a minha primeira fundação, lá em Rio Grande do Norte, onde morei durante um período, fundei e dirigi durante um período da minha vida. Depois eu tive a honra de fundar o Desafio Jovem de Sergipe, onde dirigi aqui também por 12 anos ininterrupto, trabalhando em 75 municípios, fazendo prevenção e reabilitação de dependentes químicos. Depois eu criei a comunidade Hermon, juntamente com o pastor Takayama, e nós fizemos um trabalho ali em Curitiba, região do sul do país, e foi uma experiência assim fantástica também. E aí agora, já aos 52 anos de idade, com 10 anos que eu já não fazia toxicomania, eu resolvo retornar a Sergipe. Eu estava fora do estado, resolvo retornar a Sergipe por conta da pandemia, vim passar 3 meses, na verdade. E aí bebi da água de novo e acabei ficando aí. 2021 já foi um ano, 20 foi parado, 21 já foi um ano produtivo, e nós fundamos o Desafio Jovem do Brasil, hoje que temos lá pouco mais de 40 internos, e ele tem 2 núcleos, é o núcleo da reabilitação, né, e o núcleo da prevenção. O que me fez estar envolvido na minha vida com toxicomania? Aos 13 anos de idade eu já era dependente da maconha, né? E logo depois, antes de 15, eu já tinha experimentado cocaína. Isso me causou muitos prejuízos na vida, né? Dentro do serviço militar, logo no futuro próximo, após ter completado a maioridade. Depois, eu tive o desprazer de ir para o sistema deformatório penal. Digo deformatório porque eu não conheço ninguém reformado por esse sistema, né? Então o apelido é reformatório penal, mas na prática ele é um deformatório penal. Tanto é que está aí comandado pelas facções criminosas. O Estado assinou o atestado de incompetência, né? E entregou, quando eu digo Estado não me refiro a Sergipe, estou falando o Estado Nacional, em termo nacional, entregou às facções criminosas o comando, né, do sistema prisional brasileiro, né, que nós perdemos apenas para os Estados Unidos. Nós temos mais de 1 milhão de presos, repare que coisa louca. E quando a gente esquece o que fez o homem, qual o artigo da Constituição, não, qual o artigo criminal que ele quebrou, que ele violou, que tipo de lei ele violou para estar ali, esquecemos isso. E perguntamos como tudo começou,
em mais de 90% dos casos, a adicção, a droga, né, a toxicomania está por trás, né? Então, quando eu resolvi sair desse sistema já no livramento condicional aqui em Sergipe, a minha próxima experiência seria a morte. Eu não tenho dúvida que a próxima experiência seria a morte, porque o nome já estava em relação tanto de amigos, entre aspas, como de queima de arquivo, como de esquadrão de morte. E aí eu tive a honra de receber esse convite, Desafio Jovem do Recife. Eu vou para lá, fui passar 9 meses, passei 7 anos. 1 ano e 3 meses do processo de recuperação, mas voltei aos estudos, namorei, noivei, casei em Recife. Me formei em bacharel em teologia em Recife. E aí, de lá, eu já volto um novo homem para Sergipe para fazer o trabalho de prevenção e reabilitação. O Wilker tem uma pergunta interessante para fazer a você, envolvendo a questão do desafio jovem com a política. Economizamos tempo, espaço, e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã: o Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o sol a seu favor. Com mais de 20 anos no mercado, a Intercel proporciona credibilidade e confiança. Agora, com nova loja na Avenida Hermes Fontes, 163, São José. Ampliou ainda mais seus serviços e produtos, garantindo muita diversidade. Venha também fazer parte da nossa família. Intercel, riqueza em qualidade e tecnologia para você. Joaldo, bem-vindo novamente ao nosso Na Muito Berlinda. obrigado, cara, jornalista Wilker. O projeto Desafio Jovem é um sonho real de Joaldo. É um degrau para retornar à vida pública. Boa pergunta, bem pertinente. Veja bem, eu desses programas, esses podcasts, isso fica gravado, fica o restante da vida, então a gente tem que ter muito cuidado como vai responder. Sim. Porque às vezes a resposta hoje, daqui a 4, 5 anos, pode ser utilizada. Mas aí pode ser utilizada contra ou a favor. Eu uso a tese da verdade. Por que a verdade ela se sustenta o tempo todo? Então eu entendi sua pergunta e eu vou responder com muita maestria e seguindo 2 linhas de segmentos. Em 2000 eu me elegi vereador de Aracaju sem entender absolutamente nada de política. Eu não entendia nada. As pessoas... Por exemplo, a minha campanha no ano de 2000, ela custou menos de R$10 mil. A imprensa se voltou para mim para me perguntar que tipo... Porque a imprensa toda se voltou para me perguntar que tipo de estratégia nova era aquela em que alguém que não tinha sobrenome, nem grupo político, nem dinheiro, se elegia. E eu respondi com uma frase que eu gosto dela até hoje: eu sou um milagre de Deus. E naquele momento foi muito bonito, mas eu não entendia nada de política. E ao chegar na política sergipana, eu carregava 2 sentimentos. 2. O primeiro, eu era radicalmente evangélico ali, sabe, totalmente voltado para Deus, para a Bíblia. E eram 21 vereadores, ainda são 21. Então 24 são 24 hoje, né? Tinha 2 evangélicos, era eu e o pastor Antônio. Nós estávamos lá, eu e o pastor Antônio Santos. E aí, eu botei no meu coração de que quando eu saísse da Câmara, pelo menos uns 8 ou 10 teria se convertido, digamos assim. Esse era um objetivo meu dentro da Câmara de Vereadores. O segundo objetivo é que quando eu entrei, eu tinha 20 dependentes químicos em Itabaiana, num alojamento feito de taipa. Vocês sabem o que é taipa? Taipa, barro, coberto de palha de coqueiro, aonde eu dava o café da manhã a eles lá e vinha para Aracaju atrás do almoço. Foi assim que eu cheguei à Câmara. E eu gostaria de tirar uns 2, 3 mandatos para ver a casa forte. Bom, no decorrer do mandato eu tive uma alegria e uma tristeza. Qual foi a tristeza? Eu vou começar por ela.
por não entender nada de política, eu precisava eleger alguém meu professor. E eu errei. Eu errei na escolha. Porque eu estava vindo do púlpito. E no púlpito funciona assim. Eu estou vendo vocês dois errados em algum caminho, e eu estou no púlpito, eu estou ministrando a palavra de Deus, eu estou palestrando, eu estou sendo coach. O que o púlpito ensina? Vá lá e converse com o Wilker e com Núbio e diga a eles que eles estão errados, mude a direção. Eu estava acostumado com isso. Na tribuna é diferente. A tribuna funciona diferente. A tribuna é as casas legislativas. Sim, ela funciona o oposto e eu não sabia. Então, quando eu elegi no erro, quando eu errei elegendo um professor equivocado que me conduziu para o erro, eu imaginei que ele fosse corrigir meus erros. E ao contrário de corrigir, a tribuna diz assim, ao contrário Você poderia citar o nome desse professor? Ao contrário da... Ou prefere... ao contrário do púlpito, ao contrário do púlpito que diz, se tá vendo seu irmão errar, corrija para ele não errar mais e não cair no precipício. A tribuna ensina ao contrário, ele tá errando, tá... Aumente a quantidade de pano preto na vista dele, torne ele mais tonto ainda, para que ele caia no precipício maior possível e nunca mais se levante. Certo. Eu tenho um amigo, esse eu vou dar o nome, né? O primeiro declinou. Eu declinei do primeiro, mas talvez no decorrer eu solto, porque ele tá vivinho da Silva, tá aqui, pagou caro com essa situação, coitado. Não desejei isso, mas eu tenho um amigo, nunca mais ouvi, mas se tornou meu amigo, que é o Dr. Samarone. Sim, Antônio Samarone. Antônio Samarone, eu fui vereador, eu tive a honra de ser vereador com o Antônio Samarone, ele é muito bom de tribuna, e ele me disse uma coisa nos meus últimos 6 meses de mandato. Joaldo, quando você descobriu aonde estava, o mandato tinha acabado. O mandato tinha acabado. E foi uma verdade, justamente por eu ter elegido de forma equivocada quem eu ia seguir, porque essa pessoa botou um pano preto e foi me conduzindo. Vamos falar agora. Então deixa eu só concluir a resposta dele. Então, o que eu entendo a sua pergunta foi: é um trampolim para voltar para a política ou é uma paixão recuperar drogado? Foi isso que você me perguntou. Isso, para deixar bem claro para os nossos foi isso que você me perguntou. Então, eu tô lhe narrando essa experiência política para dizer que depois de mais de 20 anos, eu amargo o sabor de não ter voltado à Câmara para consertar coisas que eu tive a oportunidade de fazer e não fiz, por conta de ter elegido o professor errado. Hoje, graças a Deus, aos 52 anos, lendo bastante e tendo uma noção de vida, porque quando eu cheguei à Câmara, eu era o vereador mais novo, eu tinha 30 anos de idade, e até então, pra você ter uma ideia, eu ganhava R$ 1.500 de doações. Aí você entra numa estrutura que já passa a ganhar, com toda a assessoria, você passa a administrar mais de R$ 100 mil. Então era preciso ter emoção para aquela situação, e eu não tinha, era muito claro isso. Então, quando eu elegi o professor errado, ele me conduziu de forma equivocada. Mas agora eu vou lhe dizer, eu consigo viver. Eu resolvi minha vida do ponto de vista material, trabalhando como coach e fazendo uma indústria chamada marketing multinível. Eu resolvi minha vida financeira dessa forma e ensinei muita gente. Eu me tornei mestre em ensinar as pessoas a ganhar o primeiro R$ 1 milhão delas através desse mecanismo. Mas eu carregava comigo talvez esse grito nem saia da garganta, mas eu espero que um dia saia, tá? Essa carência de um dia estar lá para mostrar que eu acertei muito, porque eu tive o desprazer de, em vez de mudar os meus pares dentro da Câmara, eu fui mudado. A bancada da Bíblia chegou a 8, você conseguiu quantos? Não, Só era você e pastor Antônio, eram dois. Eu dei as costas à bancada. Eu dei as costas. Não é que eu dei as costas dizendo eu não sou mais evangélico, mas as minhas atitudes em alguns posicionamentos, dentro e fora,
me fizeram ficar chateado comigo mesmo. Agora, eu cumpri uma coisa, né? Eu terminei um mandato que eu achava que precisava de 3, recebendo por 4 anos consecutivos o título de melhor clínica do Norte e Nordeste na área de prevenção e reabilitação de drogado, dado pelo general Unchoa, era o então secretário nacional antidroga. Eu cheguei a ter 120 internos. Eu comprei ônibus e fiz prevenção nos 75 municípios. Então eu fiz um trabalho grandioso disso aí. Mas concluindo a resposta dele, então, eu gosto da política, eu tenho vontade de voltar para a política, tenho. Mas há dentro de mim uma paixão enorme por prevenção e reabilitação de dependentes químicos, porque foi um trabalho dessa natureza que me deu a condição de estar aqui na sua frente hoje. Joaldo, você poderia conciliar, hoje você está preparado para ser um deputado federal, um deputado estadual e continuar com o Desafio Jovem do Brasil? Eu sou estudante da mente humana e fiz curso presencial com Augusto Cury. Eu passei 8 meses na Alemanha estudando o funcionamento da mente humana para ter o título de Master Coach. E as pessoas que trabalham comigo e que os meus alunos, Brasil afora, porque eu tenho aluno em quase todo o Brasil, eles dizem que eu sou muito bom, porque eu peguei aqui em Sergipe, eu peguei garçom com o salário de garçom e tirei de garçom para R$1 milhão em um ano de trabalho. Doméstica, garçom, cozinheira. Então, é preciso você ter muita habilidade de fazer isso, porque no campo da mente humana, graças a Deus, eu aprendi muito. Eu não estou fugindo da sua pergunta, não. Mas eu fiz esse amparado para lhe dizer o seguinte: eu tenho cabeça de senador da República. E as melhores cabeças do país estão no Senado. As melhores. Eu tive a oportunidade de, por conta da política sergipana, morar 2 anos e 8 meses em Brasília, dentro do Senado, vivendo ali, passando por ali. Posso lhe garantir, as melhores cabeças do país estão, eu não disse as mais honestas, porque se o indivíduo pegar, por exemplo, se Alexandre de Moraes, né? Se Alexandre de Moraes, que hoje é uma vergonha em termos de ministro, se ele pegasse a inteligência dele e, em vez de ter fechado com o PCC, tivesse fechado com a legalidade, a moralidade e a ética, você tem dúvida que o mandato daquele homem, você tem dúvida que ele não estaria proibido pela opinião pública de estar em aeroporto, que ele tem que estar se escondendo, coisa do tipo? Não. Por exemplo, o Bispo Macedo, que é um referencial maravilhoso para a minha vida. Você já imaginou se o Bispo Macedo, há 44 anos atrás, quando decidiu fundar a Igreja Universal do Reino de Deus, dentro de uma garagem de uma funerária, ele tivesse fundado uma facção criminosa, já que ele vinha do Rio? Você tem dúvida que essa facção criminosa também seria um estouro de grandioso, porque a mente dele é boa, a mente dele é maravilhosa. Então você conduz aquilo que você tem de inteligência, de QI, para o bem ou para o mal. Então eu não estou defendendo senador não, porque ele tem muitos lá que fazem vergonha. Agora, que o nível de pensamento, que a linha de raciocínio, quando é que você sabe que a mente humana é boa? Quando ela sabe reagir em momento de estresse. Penitenciária, hospital, manicômio e cemitério está hiperlotado de pessoas que não souberam tomar decisão nos 15 segundos mais crucial de sua vida. A inteligência emocional fracassou. E o Senado está cheio de homens que, a exemplo de Renan Calheiros, que mente brilhante de Renan Calheiros, vergonhosas atitudes políticas, mas que mente brilhante, um homem com muito rastro para estar preso e ele continua comandando. Caranguejo, que é aquele Eduardo Cunha lá, né, que é um cúmulo da inteligência também, não foi tão inteligente quanto. Tem mais dinheiro, vem do sul do país, que é Rio de Janeiro, mas está preso. Por quê? Porque em algum momento cometeu algum deslize mental que ocasionou na queda. Então, você vai de Lula, Bolsonaro ou Moro? Eu tenho cabeça de senador. Eu posso ser vereador, hoje eu sou conselheiro do Conselho Estadual de Saúde. Eu posso ser vereador, posso ser estadual, posso ser o que for, e eu estou pronto para contribuir com o meu estado para onde ele me mandar. Eu quero ser empregado do Estado.
da população. Para onde mandar, eu vou. Se me deixar em casa, eu ainda vou contribuir fazendo prevenção e reabilitação do dependente químico. Agora, eu tenho cabeça de senador da República. Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro, você já tem candidato a presidente, Joga? Tenho. Eu votei na Lava Jato. Repare que resposta. Quando eu digo eu votei na Lava Jato, vocês certamente têm que ir. As pessoas, quando eu dizia assim, eu votei em Sérgio Moro, as pessoas diziam assim, como assim? Sérgio Moro não foi candidato. Ora, quando eu digo que votei em Sérgio Moro, você entende político, repórter aí também, e seu telespectador também entende política, você analise comigo. Quando alguém no nível de Bolsonaro ou qualquer um outro seria eleito sem tropa de elite 1 e 2, sem o mecanismo, né? E sem todo o lastro de quase 5 anos de trabalho da Lava Jato, inclusive algemando seres humanos que a gente, assistindo o Jornal Nacional da época, ficava pasmado dizendo, não imaginei viver para ver um Wesley da vida algemado e, por fim, desencadeando em Lula, né? Então eu votei naquele movimento. Eu não votei em Bolsonaro. Eu votei naquele movimento. Eu votei na Lava Jato. Agora, o que acontece? Quando o Bolsonaro assume, né? E ele quase me perde quando ele perdeu o ministro, né? Sérgio Moro. Ele quase me perde. Mas eu fui analisar melhor e eu resumo hoje dizendo o seguinte. Sérgio Moro é um homem que cometeu poucos erros na vida. Tenha medo, agora eu vou falar como Master Coach, tenha medo daqueles que erram pouco. Tenham medo. Porque quando o indivíduo que erra pouco, erra normalmente, é um efeito dominó violento. Ele causa um estrago muito grande. Por exemplo, Silvio Santos, vamos pegar Silvio Santos, foi um homem que errou pouco, o judeu que ficou rico no nosso país, com jogo, quando o jogo não era autorizado, né? Ele fazia jogo, quando o jogo não era autorizado, em canal aberto de televisão, porque ele teve a inteligência de entender que ele não ia ter o futebol, que ele não ia ter a novela com o SBT, ele não ia concorrer com uma televisão chamada Globo. Ele já deu depoimento falando isso. Mas, quando ele cometeu um único erro, só o banco, me lembre o nome do banco. Pan-Americano. Pan-Americano. Só no Pan-Americano foi uma pancada financeira, um índice de desemprego. Foi um negócio estupendo. Então, o Sérgio Moro, ele cometeu poucos erros na vida. Ele passou num concurso público, foi juiz federal. Ele foi o Pente Fino, a operação Pente Fino italiana. Ele foi no Brasil. Eu costumava chamar ele naquela época de Sérgio Moro Cabral, porque aquele cara descobriu um novo Brasil. Ele deu a oportunidade da gente ver um novo Brasil, né? Ninguém dá para negar isso nele. Mas qual foi o erro que ele cometeu, na minha avaliação? Ele sentou numa cadeira política, porque ministro de Justiça é empregado de presidente da República, rapaz. É empregado de presidente da República e não tirou a toga de juiz. Ele assinou a renúncia e não tirou a toga de juiz. E aí, quando ele menos esperou, cometeu um erro, e um erro só, quase estraga com o governo, e etc, etc. De sorte que hoje eu voto em Jair Messias Bolsonaro com muita tranquilidade, porque um ser humano, aqui nós temos em Sergipe, muito esquerdista caviar, né? Nós temos aqui um monte de esquerdista caviar. Quando a gente encontra esquerdista de coração, a gente tem pena, né? O esquerdista de coração, a gente tem vontade de chamar, de explicar, de pedir a ele a oportunidade para ele enxergar por um outro ponto de vista. Mas esquerdista caviar, a gente tem vontade de mandar para Cuba que o pariu, né? Essa é a vontade, porque o cara prega um esquerdismo, mas ele vive montado no capitalismo. A previdência privada dele tem milhões. Aí eu teria aqui desenho de exemplo. Então eu voto em Jair Messias Bolsonaro por 3 motivos. Primeiro, corrupção. A corrupção tá sangrada. Ele estancou a sangria da corrupção no país. Tá aí, tá comprovado. Segundo, imagine, se Núbio fosse... Núbio fosse candidato a governador. Núbio é candidato a governador.
Aí disse assim, ó, a Globo não gosta de Nuber, os petistas não gostam de Nuber, partido político nenhum linkado à direita gosta de Nuber, o poder judiciário ala podre, porque hoje tem, tá aí as vendas de sentença país afora. Operação Faroeste na Bahia. O PCC, rapaz, o PCC, ele tem como comando mundial o Paraguai, que é a maior base dele, depois o Brasil, e no Brasil ele entrou com 3 ações, eles pouco agem aqui. Às vezes a gente fica assustado com gente amarrada em cima de capu, roubando dinheiro de banco, eles ali, uma ação aqui, mas eles usam o Brasil muito mais para esses 3 itens. O PCC no Brasil, ele lavra dinheiro, você encontrar um estacionamento em São Paulo que não seja PCC é difícil, um número de posto de combustível muito grande, um número de loja de carro muito grande, um número de supermercado muito grande. Então eles usam o Brasil, aqui em Sergipe já começou essa brincadeirinha, inclusive, eles usam para lavrar, né? Mas eles usam para ir pro tripé. Eles lavram, porque quando eles lavram, eles estão num tripé. É um tripé. Lavrar significa tô no braço empresarial. Quando Silvio Santos foi convidado para ser presidente da República na década de 80, ele deu uma resposta maravilhosa. Ele esperou 3 meses, depois disse, não quero. E aí todo mundo da imprensa e da polícia se volta para Silvio Santos e pergunta, por que você não quer? Ele responde algo que vale a pena pegar uma carona com a resposta dele aqui. Ele diz, o verdadeiro poder é o aquisitivo, e esse eu já tenho. Os ricos não estão com mandato. Os ricos estão nas empresas, injetando dinheiro, a van que o diga, né? A van que o diga. Mas antes a JBS que o dissesse também. Então eles lavram dinheiro, estão com o pé no empresariado, mas eles têm hoje, dos 513 deputados federais, eu tenho vergonha de dizer o número, não é que tem um compromissozinho com o PCC. É que foi eleito pelo PCC. Nós estamos aqui no menor estado da federação e o PCC discute a possibilidade de eleger um senador. E vocês dois sabem o nome. Eu tá? não. Ó, tá? Então, a possibilidade de termos um senador aqui. Então, eles estão no poder político, no poder empresarial e o terceiro poder que eles não conseguiram, graças a Deus, entrar, mas já tentaram, que é o poder religioso. Para vocês terem uma ideia, deixa eu dar só essa informação, na minha área, é assustador o que eu vou dizer, né? E eu fico até feliz que pelo menos uma parte do dinheiro do crime organizado está fazendo alguma coisa de boa. No estado de São Paulo e mais 3 estados brasileiro, o PCC tem clínicas de reabilitação de dependentes químicos. Wilker. Joaldo, você falou aí das mentes brilhantes no Senado, as melhores mentes estão ali. Você concorda que os 3 sergipanos, que também têm a mente brilhante e atuante, está fazendo um bom mandato em prol de Sergipe, na sua opinião? Meu amigo, você me desculpe, o telespectador, eu já disse que vou trabalhar em cima da verdade, e a verdade ajuda demais. Mas você imagina, Sergipe é o menor estado da federação, é maravilhoso, nós somos por muito tempo francos, né? A era Franco, quem se encarregou de destruir foi Dr. Albano, né? Quando, logo após a venda da Energip, o irmão dele, Walter Franco, da TV Atalaia de Comunicação, veio alguns escândalos nacionais, ele estava sem mandato, e aí Albano Franco resolve se eleger deputado federal para apenas não ser algemado, e ele vai para Brasília para defender um pouco a forma vergonhosa, aquele cheque da Energip e o cesto de dinheiro caindo sobre a cabeça do ex-governador Jacques Barreto. Bom, o Ciforme tá aí, os anais da história tá aí, e mostra o que eu estou falando aqui. Estou tomando um cafezinho no passado, que não é tão recente, mas é passado. É só olhar no retrovisor que a gente vai enxergar ele lá atrás. Então, a Sergipe não pode se orgulhar muito disso que você está falando, não. Porque você imagine Dona Maria do Carmo. Vamos pegar a Dona Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo tem fama de mãe dos pobres. Ela conseguiu vender essa ideia. Embora alguns íntimos dizem que quando entra dentro do carro,
lava a mão com álcool. E hoje lavar a mão com álcool é normal porque é pandemia. Mas na década de 90 não era não, era coisa de revelar outro tipo de sentimento. Bom, qual foi o grande projeto da senadora Maria do Carmo Alves em Brasília? É uma pergunta. Eu não estou respondendo. Qual foi o grande projeto da senadora Maria do Carmo Alves em Brasília? Aí nós temos o senador Valadares. Não, agora... Não. Não, eu ainda estou no retrovisor da história. Sim. Eu ainda estou no retrovisor da história. O senador Valadares, o projeto mais famoso dele ficou conhecido como aquele imposto do cheque. Você lembra, Nu? É a CPMF. Economizamos tempo, espaço e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã, o Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o sol a seu favor. Com mais de 20 anos no mercado, a Intercel proporciona credibilidade e confiança. Agora com nova loja na Avenida Hermes Fontes, 163, São José. Ampliou ainda mais seus serviços e produtos, garantindo muita diversidade. Venha também fazer parte da nossa família. Intercel, riqueza em qualidade e tecnologia para você. Você se lembra que foi dele isso aí? Sim, sim. Né? Foi dele isso aí. Mas ele é um homem muito político, muito habilidoso, ele transitou bem. Nós tivemos um senador da República muito bom, chamado Zé Almeida Lima. Zé Almeida Lima, ele pintou e bordou, foram 8 anos. Tal. Não é homem de grupo, né? É um homem que fica focado no umbigo. Ele estava acostumado a ganhar com um grupo e administrar com outro. Ganhar com um grupo e administrar com outro. E aí se ferrou, perdeu a base aliada, não conseguiu se manter a nada. Né? Garibaldi Mendonça, que ele botou na história política na década de 90 e alguma coisa, ele mandou. Tá aí até hoje em mandato. É o tipo de aluno que superou o professor. É Garibaldi, que dá aula, né, de política, inclusive a Zé Almeida Lima. Mas o delegado tá cedo. Eu vejo as pessoas darem muita pancada e tal, porque ele tomou um partido, né? Ele tomou uma direção. E a direção contrariou o Estado, porque ele ganhou com um discurso, e me parece, eu não tenho certeza ainda, porque ele tem tempo para consertar. Então não dá para dizer que ele tem certeza. Por exemplo, eu falei em Zé Almeida Lima. Zé Almeida Lima foi oposição a Lula quando Heleno Silva, quando a vergonha de Sergipe, chamada Heleno Silva, repito, quando a vergonha de Sergipe, chamada Heleno Silva, expulso da Igreja Universal do Reino de Deus por coisas assim, estupenda. Quando ele entra... Ele não é mais pastor da Universal? Não. Ele não tem mais nada a ver com a Igreja Universal. Ainda mente por aí dizendo que tem, mas não tem não. Quando ele entrou na sanguessuga, eu tenho memória boa. Ele entra na sanguessuga. Zé Almeida estava no Senado da República. Zé Almeida denunciava Zé Disseu com o mensalinho, que se tornava o mensalão. E ele foi comediado em Sergipe. Ele foi comediado porque ele dizia que o esquema de corrupção... Por isso que eu boto ele como um senador decente. Porque ele fez um trabalho. Esse delegado, ele ganhou com uma linha, está aplicando outra. Eu vejo muita crítica a ele, mas eu costumo dizer dele o seguinte: ele ainda tem tempo. Como é que eu vou dizer que o time está jogando mal se a partida não acabou ainda? Nem o primeiro tempo acabou. O cara tem 8 anos de mandato, está no segundo, pô. Entrando no terceiro, vai agora pro 4º ano de mandato, não dá para julgar isso. Mas Rogério Carvalho, meu amigo, você me dizer que Rogério Carvalho é um excelente senador, porque eles estão, tirando Dona Maria do Carmo, que não raciocina tanto, mas eles estão, a Almeida, Rogério, o delegado Alessandro. Não, o de Simão Dias, Valadares. Eles estão dentro daquela colocação minha. O Senado tem as melhores cabeças. Valadares é tão inteligente que nunca perdeu uma eleição.
O filho sim, e outros sim, mas Valadares nunca perdeu uma eleição. Já governou o estado. Só essa última, né? 2018. De 2018, eu tava Foi. fora do estado, ele perdeu uma. Foi. Então, a Senado. primeira, aquela amarga, tá? A primeira. Então, eles são inteligentes, mas é aquela coisa, pra onde vai conduzir a inteligência? Esse Rogério, se Sergipe tivesse o mínimo de fiscalização com responsabilidade, ele teria que estar respondendo aonde ele arrumou tanto dinheiro. Ele teria que, ao invés de estar sentado, como o cara da Havana, na CPI da vergonha, lá na CPI do circo, disse, esse abacaxi aqui foi Sergipe que plantou, né? Sergipe plantou esse abacaxi. E plantou mesmo. Rogério vem de onde? Rogério vem da cozinha do saudoso Marcelo Deda, que a alma dele continua elegendo. Você vê, a ex-esposa dele é eleita, nem casou mais, a Eliane, né? Nem casou mais porque ela consegue se eleger a muita coisa só para dizer, olha, eu sou a ex-esposa de Deda. Né? Ele tá vindo aí pré-candidato ao Senado. Por aí, veja. Dado a seriedade que aquele cara foi, eu me lembro que ele se elegeu com 122 mil votos para deputado federal, foi o segundo mais votado proporcionalmente. Almeida Lima imaginava no ano 2000 que ia para o segundo turno com ele. Almeida aparecia dizendo, segundo turno, eu e Deda, tal. E ele ganhou em primeiro turno para prefeito de Aracaju. Né? Mas era um homem extremamente vaidoso e muito profissional. Muito profissional. O que eu tô querendo dizer com muito profissional? Ele sabia que política se faz com dinheiro. Mas sabia que a fiscalização em cima de quem tinha mandato era grande. Então ele meio que escolhia ali os amigos que ia se dar bem para poder, na hora que ele precisasse, estar lá. E um dos amigos que ele fez isso foi Rogério Carvalho. Foi Rogério Carvalho, que você vê no discurso de Marcelo Deda, justificando na reeleição que ninguém queria, ele dizia, vai haver 2 secretários de saúde, porque o maior rombo do governo Marcelo Deda, no primeiro governo, tinha sido na saúde. E ele disse, vai haver, para mim ele até morreu por conta daquilo, vai haver 2 secretários de saúde. Quem eu botar, se eu ganhar a eleição, quem eu botar de secretário de saúde e eu, como governador, vou ser secretário de saúde. E recaia, pode buscar nos anais que vai ter essa frase de Marcelo Deda. Recaia sobre mim qualquer real que seja descontado ou roubado, desviado da Secretaria de Saúde. Recaiu. Aquele recado foi para Rogério Carvalho. Aquele recado foi para Rogério. E tá aí nos anais da casa as lembranças e nos cafezinhos de shopping center as especulações de quanto o Rogério tem da época ainda e de outros governos aqui. Eu não estava em Sergipe, mas ele foi secretário recentemente de saúde aí também, do IPES e tal, e com desvios de verba grandiosíssimas, né? Grandiosíssimas. Então, inteligente habilidoso corre o risco até de ser governador de Sergipe, né? Porque essa guerra de quem é, quem não é, o grupo fica conversando e ele rodando os 75 municípios e fazendo acordo, porque é muito habilidoso, arriscado a governar Sergipe de novo. Mas eu aprendi a julgar o sucesso de um homem, não pelo nível de sucesso pessoal que ele tem, mas pelo nível de comportamento que ele tomou para chegar onde ele está. Com que tipo de material eu construí a minha escada que me levou ao sucesso? Foi através de roubo? Foi através de desvio? Foi fazendo do ser humano tapete? Lamentavelmente, ele é tão pobre que só tem dinheiro. E a igreja? Ela apoiaria você num projeto político, a Igreja Universal? Ela não quer apoiar mais o Heleno Silva? Não, o Heleno a igreja não apoia abertamente. A igreja tem um candidato, eu fui membro do Templo de Salomão por 4 anos, agora estou em Sergipe, me apresentei ao bispo e ao pastor aqui, que comanda, pastor Bruno, e a igreja tem os candidatos dela. A igreja tem um candidato a estadual, um candidato certamente a federal, mas o que é que há na igreja hoje? A igreja tem uma coordenação política. A Igreja Universal ela é muito organizada, eu não preciso dizer isso aos senhores, é só dar uma olhada para os templos, para o nível de crescimento, para 140 países,
né, falando a mesma linguagem, para a cobertura dos 5.740 municípios brasileiros através da Rede Aleluia, para o tipo de novela que a Record elaborou nos últimos 4 anos, ajoelhando o país diante de Deus e tomando o número 1 da Globo e passando a ser ela. Então a competência do time do Bispo Macedo é clara, né? Ele e o genro dele, o Bispo Renato, sabe muito bem administrar a igreja. Então existe lá uma coordenação política e eles levam muito isso a sério. Existe uma coordenação política em Brasília, que é quem comanda o restante da federação, ou seja, os 26 estados, cada um tem a sua coordenação local, aqui é o pastor Léo, e existe a coordenação nacional. Bom, coube a coordenação nacional entender que pelos serviços prestados, de ter sido deputado federal e tal, não estava na hora de tomar o partido de Heleno Silva e de Johnny, que não são nem pastores, nem membros da Igreja Universal. Eles ainda detêm uma parte do republicano, tá? Mas a igreja não vai os apoiar. A igreja já informou os nomes que ela tem para apoiar. Eu lhe digo uma coisa, no momento que eu decidi ser candidato, eu vou ser candidato com uma bandeira: combater o mal do século chamado drogas, nos 75 municípios. Quando se combate a droga, você faz segurança pública, você faz saúde, você faz educação, porque tudo está nessa linha aí de dependência química. E quem é que eu vou focar? A comunidade evangélica também. Vou me apresentar à comunidade evangélica. Vou me apresentar, até porque a comunidade evangélica está carente. Nós temos aí grandes denominações que está sem representação. Por quê? Porque quando chega a hora da campanha política, cada um lança um nome e o sistema governamental gosta dessa desunião cristã, porque aí, se cada um lança um nome, ninguém ganha. Como eu sou interdenominacional, talvez eu acredito que eu vá atrair aí uma gama de nomes para estar me apoiando, sim, dentro da comunidade cristã. E, ô Joaldo, já pensou qual cargo você pretende se candidatar? Estadual, federal? Então, eu tenho alguns convites de partido que me convidaram, e tem um deputado estadual amigo que me diz assim: rapaz, você tem uma chance muito grande para ir para Brasília por conta de duas coisas. Ele conhece bem o meio evangélico. Eu faço prevenção e reabilitação de dependentes químicos nesse estado desde 1997. Teria umas férias de 10 anos, fui cuidar da minha vida. E Capitão Samuel, na lacuna que eu deixei, muito habilidoso, criou o Batalhão da Restauração. Né? O Batalhão da Restauração. Mas qualquer trabalho de prevenção e reabilitação de drogado nesse estado nasceu inspirado no que eu fiz, porque fui eu que trouxe. Vocês vão fazer uma parceria? Então, eu acho difícil, mas eu até tentei. Ele é candidato a deputado federal. Isso. E eu até tentei. Eu digo, rapaz, eu vou marchar com o Capitão Samuel, porque fica fácil para mim. Eu disse até isso a ele: ó, Capitão Samuel, fica fácil para mim pedir voto para você, porque tá na minha linha de seguimento, tá naquilo que eu gosto de fazer e tal. Mas ele me parece que andou se queimando muito com base. Eu não sei, eu andei por aí, eu fui por da Folha, fui em Tobias Barreto, e eu ando muito, né? Eu tenho, graças a Deus, a vida de certa forma resolvida, e um bom carro para andar, amigo em todo o estado. Então a gente vai e anda e fica sabendo das coisas. Houve um negócio aqui, um negócio ali. De sorte que esse deputado estadual me disse assim: rapaz, tem uma boa lacuna, porque quando você entrar com o discurso de prevenção e reabilitação de dependentes químicos, as pessoas vão avaliar aquilo que você já tinha feito no passado e vai ver que quem representa essa bandeira mesmo, quem tem cacifre para representar essa bandeira mesmo é você. Por exemplo, eu não bebo, eu não uso nem vinho. E quando eu voltei pro estado, eu até um vinhozinho do Porto, eu gostava, né? Com os amigos. Mas na hora que eu decidi fazer o Desafio Jovem do Brasil acontecer, eu cortei total, porque eu acho que é de uma incoerência violenta. Eu dizer que tem uma casa de recuperação de dependentes químicos e de alcoólatra
e eu ser encontrado nos bares de Aracaju bebendo. Pode revelar o nome desse deputado que fez o convite? Vocês são danados. E aí, eu vou dar o nome dele. E aí, ele dizia, você vai ter os insatisfeitos de Samuel com os insatisfeitos de Heleno, que também, os dois é candidato a federal, né? Isso. Porque a igreja já não aguenta votar em Heleno por conta da situação dele, filho fora de casa. Tanta coisa. Então, para a igreja é Helenão. Heleno não. Heleno não, pode ter certeza. E aí esse amigo me dizia isso. Você vai ter as pessoas lhe comparando com o trabalho de Samuel em relação ao Batalhão da Restauração, e se comparar vai ver quem tem mais experiência, quem faz de coração. O capitão Samuel recebeu o treinamento, foi para ser polícia. Recebeu o treinamento, ele está fazendo com muita competência, é um trabalho bonito, tem convênio, mas ele tem treinamento, é de polícia. E na vida você só vai ser bom naquilo que você treinar. Eu sou autor de uma frase que diz assim, se eu pegar qualquer aluno meu de coach, se treinar, ele vai dizer, fica bom. Se treinar, fica bom. Se duplicar, fica rico. Porque você só é bom naquilo que treina. Por exemplo, Núbio é excelente. Alguém tem dúvida que Núbio é o cara que melhor interpreta os direitos do consumidor aqui no estado de Sergipe? Não tem páreo para ele, porque ele treinou muito. Ele mastigou demais o livro, como é o nome do livro? Código de Defesa do Consumidor. Ele mastigou demais o código lá. E ele internalizou alguns casos, né? Aí você é um jornalista, você está habilitado a fazer o que você está fazendo, a escrever uma revista, porque você treinou, você tem a linha técnica. Então o capitão Samuel é polícia, ele recebeu treinamento, não foi para cuidar do dependente químico. E esse é um erro grande da política sergipana, sobretudo. Fica elegendo, por que eu digo que, elegeram os professores envergonhados. Cadê Ana Lúcia? Cadê Ana Lúcia? Cadê Irã? Envergonharam, porque o treinamento que eles receberam não foi para ir para Brasília mudar a lei, gente. Não foi para estar na Assembleia Legislativa criando lei. Foi para educar. Foi para lecionar. E aquilo que você treina, você vai ser bom. Aí virou moda eleger segurança pública. Brasília tá cheia de sargento, tenente, capitão, delegado. E cadê? E cadê o daqui, que vocês mesmos dizem que é uma vergonha? Porque delegado não recebeu treinamento para legislar, para pensar em lei, pensar no próximo. Ele recebeu treinamento de prender, de botar a pistola na cara e dizer tá preso, de interrogar e descobrir, de investigar. A sociedade tem que eleger para cargos legislativos, é psicólogo, é psiquiatra, é master coach, é advogados. Essa turma que teve treinamento acadêmico de mudança de sociedade. Ora, o homem quando estuda direito, nós temos um advogado aqui, ele inicia estudando, eu fiz um longo período do curso de direito, e eu me lembro de quantas vezes eu ouvi o exemplo de que o direito do outro termina, né, quando o meu começa e vice-versa, dando aquele exemplo do sinal de trânsito. Tá vermelho, o seu direito, parou ali. Você tá sem direito com o sinal vermelho, né? Tá azul, o direito é seu. O direito é seu. Então, quando você recebe treinamento para entender o direito do outro, para querer buscar a melhora do outro, aí a coisa vai acontecer. Mas bota um delegado para ser senador da República, chega lá e ele fica pensando academicamente como delegado. Não vai dar conta do recado. E quem é o verdadeiro culpado disso aí é o eleitor. É o eleitor. Mas eu espero ter respondido a sua. Joaldo, vamos falar sobre um jovem que nós temos um vídeo aqui e é interessante que as pessoas conheçam o que é o Desafio Jovem do Brasil. E nós vamos passar aqui na tela. Veja aí, Wilker, o depoimento desse jovem. Meu nome é Marcos André, eu tenho 39 anos. Com 12 anos eu conheci o submundo das drogas. Eu com 13 anos comecei a traficar, com 15 anos eu fui para a FEBEM. Já não tinha mais perspectiva de vida, porque a minha mãe achava que não tinha mais jeito. Mas quando eu cheguei aos 17 anos, por várias delegacias, 2 vezes indo para a FEBEM, eu conheci um projeto chamado Desafio Jovem do Sergipe, cujo nome do fundador é Joaldo Barreto. E eu, graças a Deus, eu consegui me recuperar.
Mas ao decorrer da minha caminhada, eu tive uma recaída, né? Eu não tinha conhecido o crack, foi onde eu conheci o crack. E esse crack, ele entrou na minha vida, eu me tornei como um vale de ossos secos, sabe? Eu vivi morto lá por vários anos, foram 15 anos no submundo das drogas. Mas há um tempo atrás, eu conheci o Desafio Jovem do Brasil, onde o pastor Joaldo Barreto, mais uma vez, aparece na minha vida, né? Me dando mais uma nova oportunidade. Né? Hoje eu louvo a Deus, primeiramente, mas ao pastor Joaldo por abrir essa porta chamada Desafio Jovem do Brasil e assim ter me resgatado das drogas. Né? Hoje eu sou liberto para a glória de Deus, né? Eu louvo a Deus por isso. Né? Hoje eu consigo ser esposo, hoje eu consigo ser filho, hoje eu consigo voltar a ser pai de novo. Né? Hoje eu volto a sorrir, meus sonhos e meus projetos foram restaurados de novo. Eu louvo a Deus por isso. Quero lhe agradecer em nome de Jesus. Joaldo, agora eu queria que você falasse sobre Marcos André, esse jovem, quem ele é, como ele chegou até o centro de recuperação e em que grau de dependência ele estava. Olha, Núbio, eu tenho aqui no meu celular, umas 60, 70 mensagens de mães desesperadas pedindo uma vaga. Clamando por uma vaga. Joaldo, me ajude, me interne meu filho, bota meu filho, eu quero internar meu filho. E o menino vai. Olha, as mães descobrem até onde minha mãe mora. Dentro daquela linha de sentimento católico, peça a mãe que o filho atende. Elas vão para casa da minha mãe pedir. Minha mãe tem Alzheimer, chega lá já não entende, mas a minha mãe não se lembra nem que é minha mãe hoje. Né? Essa doença degenerativa é terrível. Mas é muito doloroso. E André é um desses casos. A esposa, André e a esposa eram dependentes químicos. Pra você ter uma ideia, eles têm um casal de gêmeos de 2 anos e meio de idade. E a esposa dele estava grávida. E quando veio descobrir que estava grávida, já tinha 6 meses. Usando crack diariamente. Quando chegou a hora de parir, ela estava com crack, ela conta que fumou uma quantidade, André fumou, ela fumou e foram para a maternidade e escondeu um pouco em casa do crack para quando voltar a ter. Quando chegou na hora do parto, telespectador, a enfermeira, o pessoal técnico lá, olha, não tem como ser normal e vai no cesáreo para arrancar, porque teve dúvida se ela e a criança escaparia, avisou inclusive a ele, olha, talvez só um dos dois sobreviva. E no momento que tira essa criança, a enfermeira, eu não sei se é a enfermeira, a pessoa técnica lá, né? Tá lá fazendo uma limpeza dentro, tirando o resto de parto, e para surpresa dela, pega e diz assim, opa, tem outro aqui dentro, repare. E só sabe que é gêmeo na hora. E é isso que desencadeia a vontade dela mudar de vida para cuidar dos filhos dela. A gente viabilizou a internação de Marcos André e ele foi coordenador, ele hoje é diretor da equipe Futuro do Desafio Jovem do Brasil. Ele comanda uma equipe. O nível de dependência de Marcos André era químico, físico e espiritual. Uma dependência química, uma dependência física e uma possessão de droga na vida dele. E a recuperação dele, mas foi tão bonita, que esse rapaz hoje, ele vive com um carro da instituição Desafio Jovem do Brasil e um grupo de ex-drogados tomado conta por ele, numa equipe Futuro, desenvolvendo um trabalho de arrecadação de alimento e de venda de material para o sustento da família dele, dos meninos que trabalham com ele. Então, o Marcos André é um dos orgulhos, né? Nós temos apenas 1 ano que abrimos o Desafio Jovem do Brasil e já temos 5 Marcos André. Em 1 ano nós temos 5 pessoas. Reintegre a família, quando eu digo a família é porque está com esposa e filho. Reintegre a sociedade, quando eu digo a sociedade é porque não vive mais à margem da lei. Reintegre a religião, quando eu digo a religião é porque se tornou membro ativo de uma igreja.
e ao mercado de trabalho. Quando eu digo ao mercado de trabalho é porque está sustentando a família com o suor do rosto. Esse é Marcos André. Na sua opinião, você foi vereador, legislou, qual projeto de relevância você levou à Câmara que foi aprovado ou para você tinha grande relevância para a sociedade e sua avaliação sobre os novatos vereadores de Aracaju? Olha, muito pertinente, muito boa a sua pergunta. Eu fiz algumas coisas significativas, me lembro. Eu apresentei um projeto de lei que criava o Conselho Municipal Antidroga. E isso passou e nós criamos o Conselho Municipal Antidroga, porque é importante. Olha, nós temos 75 municípios aqui. Você sabia que nos 75 municípios tem um ponto de tráfico de droga? Pelo menos, tem um ponto de tráfico de droga. Realidade triste. Não existe um município que não tenha o braço da droga não esteja lá. Seja através de crime organizado ou através de alguém local. Mas se você quiser crack, maconha, cocaína, em qualquer município... Telha é um dos menores, né? Isso. Sergipe. Telha, o nome já é Telha. Dizem que lá só tem 3 telhas. Mas em Telha tem. Agora, por que a droga conseguiu chegar em todas as camadas sociais? Por que a droga conseguiu causar o estrago que está causando, ao ponto, se a gente não tomar cuidado, a próxima geração ser drogada? Porque se a gente tomar um cafezinho no passado recente, na década de 90, e vocês dois dá para tomar esse cafezinho comigo, era mais ou menos assim: o indivíduo, quando usava maconha numa determinada rua, pelo arrumar uma namorada era muito difícil, e pelo arrumar quem fosse jogar bola com ele era difícil, não arrumava não. As pessoas mudavam do lado da rua quando sabia que vinha. Eu me lembro que eu fiz palestra já no final de 90, 98, 99, fazendo palestras em colégios, e ali ainda era assim, numa classe de 50 alunos, a gente identificava 3 que já tinha, identificava sem conversar, 3 que já tinham tido experiência com droga. No ano 2000, a ONU faz uma pesquisa mundial e traz algumas informações hiper importantes, dizendo que só as casas religiosas, chamada Desafio Jovem, Fazendo Esperança, a comunidade Hermon, atingia um índice satisfatório de recuperação, que chegava até 70%, mas ela também traz que até o final daquele ano, cada família no país, Brasil e na América Latina, cada família teria um caso no seio familiar. Repare que coisa assustadora. Por que a droga cresceu tanto? Porque o poder público tratou o assunto como um cabide político. Repare que vergonha. Eu já disse aqui, tenho cabeça... Eu não trabalho com achismo. Li bastante, entendeu? Repare que vergonha. Até 1994... E não mudou em 95, não. Veio mudar depois. Eles começaram a discutir. A mudança veio na criação da Lei Nacional Antidroga. Mas ficou conhecido como lei a partir de 96. Bom, você apreendia, a Polícia Federal apreendia um avião. Prendia um avião com Léo suspeito de tráfico de droga. Quando a Polícia Federal prende alguma coisa com suspeito de tráfico de droga, se tem uma instituição habilidosa, é a Polícia Federal. A FBI americana elogia a Polícia Federal brasileira. A Polícia Federal brasileira, ela trabalha pau a pau com a ABIN. Com a ABIN, ela é inteligente realmente. Lamentavelmente, ela é política também, em alguns cargos, mas ela é inteligente. Ela descobre as coisas. Bom, 96 nasce uma nova lei, a Lei Nacional Antidroga, que muda um pouco isso aí. Né? Muda. O que ela diz? Não. Prendeu o avião de Léo e 30 carros de Léo, suspeita de droga A Polícia Federal sabe o que está dizendo. Venda, use o dinheiro. 60% da Polícia Federal, para continuar fazendo repressão, 40% na Senad, Secretaria Nacional Antidroga, para fazer prevenção e reabilitação. E Léo que prove que o avião e os imóveis foi comprado
com o suor do rosto dele, do trabalho dele. Se ele Legalmente. conseguir provar, o Estado vai ressarcir ele. Certo. Bom, essa lei, quando ela nasceu, o Estado teve a chance de fazer um bom trabalho. É ali que nascem os CAPs. Ele saiu fechando clínicas de reabilitação filantrópica e lançou o CAPS. A droga correu solto durante 30 anos e cresceu demais nos 5.740 municípios. Porque o poder público não está lá. Foi omisso. O ponto de tráfico tá, mas o poder público não está lá. E eu criei o Conselho Municipal Antidroga e dei a ideia. Eu fui candidato a deputado estadual, tive quase 6 mil votos, foi uma votação na época expressiva. E eu dizia, olha, se eu ganhar a eleição, eu vou criar nos 75 municípios. E aí tinham medo, né? Porque eu já tinha aprendido, né? A de estadual não deixaram eu ganhar, perseguiram de perto, porque eu já tinha aprendido a fazer, eu já ia fazer a coisa correta. Eu queria ter a oportunidade de ir à Câmara ainda. Eu vou responder essa pergunta dizendo que tá carente. Ainda bem essa agora foi, uns dois que Fabiano, olha, veja, eu tô elogiando um cara que faz Precaju, então eu não sou radical. Eu sou evangélico, né? Tô elogiando um cara que... Mas elogiando dentro dessa linha que eu vou fazer. Eu sou estudante da Bento Humano e gosto. Eu penso que Fabiano, e mais um ou dois, não mais que 3, elevou um pouco o nível intelectual da Câmara. Porque nós temos um presidente, por exemplo, né? Que se você conhecer, você vai saber que a forma dele saudar... Diga aí, melado de... Não fecha essa conta. A legislatura municipal é muito rica. Ela existe para administrar aquilo que o prefeito não conseguiu. Né? Como ordenador, ele não conseguiu, não. Aí você vai lá e dá uma direção. Não, prefeito, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Então, eu particularmente, nada contra a nenhuma vereador pessoalmente falando, mas penso que o nível intelectual poderia ser maior porque nós estamos numa capital. Jair Messias Bolsonaro. Honesto. Valdevan 90. PCC. Rogério Carvalho. Rogério Carvalho precisa se arrepender. Governador Belivaldo Chagas. Muito habilidoso. Vida sim, drogas não. Desafio Jovem do Brasil. Desafio Jovem do Brasil, um braço da sociedade no combate ao mal do século chamado drogas. Joaldo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa Na Berlinda e dizer que esse trabalho que você iniciou, que ele continue salvando vidas e elevando o nível espiritual dessas pessoas que foram ou são dependentes de drogas. Muito obrigado, Nubio. Eu quero finalizar lhe agradecendo o convite, dizer que estou à disposição e dizer o seguinte: enquanto o fôlego de vida de Deus estiver em mim, eu vou combater o mal do século. Porque tem uma galera no barco das drogas e nesse barco não vale a pena viajar. Porque uma galera que viajou nunca mais saiu de lá. Elvis Presley já foi, Elis Regina também, e tantos outros que não souberam viver. O Elvis com a sua guitarra, Elis Regina arrasava, mas juntos cantavam a falsa felicidade. E a galera que curtiu com aquela dupla terminou na saudade. O maluco da sopa também foi nessa viagem sem volta. E hoje a juventude está curtindo e dizendo que é bacana o veneno que matou a top model Adriana. Foi nas cordas de uma guitarra, um baseado legal, que a vida deste jovem, que me lembro agora, foi um sucesso total. Passou nos 4 cantos do Brasil e terminou na cama de um hospital. Ficou tão magro. A juventude comentou e perguntou, ele sumiu. E foi um grande chororô quando Cazuza partiu. Quanto o fôlego de vida de Deus estiver em mim, eu vou estar convidando essa juventude para andar no nosso barco, porque nos nossos barcos nós temos provações, temos alegrias e tristeza, mas estamos tranquilos, porque conduzimos eles na direção do nosso capitão,
e o capitão do nosso barco chama-se Jesus Cristo, e eu lhe convido a, junto com ele, dizermos: vida sim, drogas não. Não deixe esse veneno destruir seu coração, porque Jesus te ama. Agradecer também ao nosso parceiro, jornalista Wilker Lima. Obrigado, Wilker. Eu que agradeço novamente, compor essa bancada contigo, Nubem Bonfim, o nosso convidado Joaldo Barreto. E não se esqueça, clica no sininho, compartilha para a gente produzir mais conteúdo com qualidade na Berlinda, no R3Cast para você. Tchau, um abraço a todos. Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários.